Um artigo da Lei Complementar número 377 do Código de Posturas do município está gerando grande polêmica entre poder público e os proprietários de comércio ambulante da cidade. O texto determina que as conhecidas carrocinhas de cachorro-quente e similares não podem permanecer nas ruas fora do horário permitido para o funcionamento. Acontece que a lei que determina esta exigência existe há alguns anos e somente agora está sendo colocada em prática pela prefeitura. Fato que gerou revolta por parte dos vendedores ambulantes que foram pegos de surpresa com a medida. Caxias tem hoje em torno de 50 vendedores ambulantes cadastrados e regularizados. Desde que a fiscalização iniciou o trabalho de autuação, 15 comerciantes foram removidos das ruas do município. Este é o tema de hoje, o assunto de hoje do programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o debate de hoje, a vereadora Denise Pessoa, do PT, Partido dos Trabalhadores. Vereadora Denise, obrigado pela participação no programa. Obrigada. Conosco também, vereador Jaison Barbosa, do PDT, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado pela presença. Privilégio. Conosco também, Fábio Vanin, secretário municipal de Urbanismo. Obrigado pela presença, secretário. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu quero começar com o senhor, secretário Fábio Vanin. Por que depois de tanto tempo, a lei, somente agora, vem ser colocada em prática essa fiscalização? Por que agora? Olha, desde o início do trabalho à frente da Secretaria Municipal do Urbanismo, uma das primeiras ações que desenvolvemos ainda em janeiro de 2013 foi observar a legislação em vigor que tratava das competências da Secretaria e ver aquilo que estava sendo cumprido e aquilo que não vinha sendo observado, né? Tendo em vista que a administração pública ela tem que se balizar na legalidade, né? Então, dentro desse estudo que envolveu o Código de Obras, o Código de Posturas, em especial o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento do Solo do município, nós podemos verificar que muitas situações já vinham sendo bem conduzidas pela Secretaria Municipal do Urbanismo e algumas situações, na realidade, não condiziam com o que estava na legislação, né? E desde aquele momento, a Secretaria começou a tomar algumas medidas para a melhoria dessas questões. Isso envolve inúmeros aspectos e não só a questão do comércio ambulante de alimentos, né? Por exemplo, numa questão que acontece também no centro da cidade, como é a questão do comércio ambulante de produtos pirateados, contrabandeados, entre outras situações, foi verificado que a legislação nesse sentido era uma legislação tanto quanto flexível, tanto quanto que precisava de uma melhoria, né, uma vez que havia a possibilidade de devolução dos materiais apreendidos mediante o pagamento de uma multa, que era uma multa muito baixa, e por isso o prefeito Alceu Barbosa Velho remeteu um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores, criando a penalidade de perdimento da mercadoria e aumentando o valor da multa. Outra situação foi a situação dos loteamentos irregulares da nossa cidade, em que víamos que havia uma fiscalização também um tanto quanto não atenciosa e... Falha? Não diria falha, diria que a fiscalização ela tem que escolher, a fiscalização hoje ela tem uma estrutura relativamente pequena na secretaria e acaba dando uma atenção maior e muitas vezes não se tinha uma estruturação, houve uma aproximação da Procuradoria-Geral do município e do Ministério Público. Então muitas vezes a fiscalização do urbanismo ela fazia a sua parte, mas sua parte era muito pouca porque acabava culminando apenas com a penalidade de multa que não inibia essas situações. Então houve essa aproximação, hoje há mais de 100 expedientes administrativos abertos na Secretaria, há inúmeros casos em que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do município têm buscado a responsabilização de loteadores irregulares. Então uma série de questões foram tomadas, entre as quais a questão do comércio ambulante de alimentos. Nesse interim, quando se diz que a Prefeitura começou a cumprir a legislação de uma hora para outra, esse argumento não tem a minha concordância. Uma vez que, desde o início de 2013, nós iniciamos um processo nesse sentido, houve todo um recadastramento dos comerciantes que atuavam, remetemos um expediente para a Secretaria de Trânsito para informar se algumas
prejudicavam questões de trânsito e mobilidade. Foi remetido outro expediente para a Secretaria de Saúde para que a Vigilância Sanitária informasse quais seriam os requisitos necessários para que esses estabelecimentos funcionassem dentro da lei, né? E foram suspensas a emissão de novas concessões, né, para que fosse feita essa revisão. Nessa verificação, inúmeras irregularidades foram identificadas, né? Principalmente questão de titularidade de ponto, né, que a concessão era dada para uma pessoa e ela alocava ou tinha vendido o ponto ou mesmo assim emprestava para terceiro, né, e medidas foram tomadas, sempre com direito à defesa, com direito a oportunizando o diálogo, né, e quando foram emitidas as licenças para o ano de 2014, que foram em maio de 2014, né, uma das cláusulas da licença foi a adequação a essas normas que foram citadas no começo do programa, que é o que o Código de Posturas determina, que o comércio ambulante na cidade ele deve ser móvel e itinerante, e as estruturas utilizadas para comercialização, para o exercício de atividade econômica lucrativa no centro da cidade, ou também em bairros, em espaços públicos, na verdade, ele deve ocorrer estritamente nos horários autorizados, devendo ser removida a estrutura, né? Então, em maio de 2014 foi emitida a licença com essa especificação, que venceria agora em maio de 2015. Qual que era a ideia da prefeitura? Era de maneira nenhuma sair removendo pontos dessas pessoas. Regularizar. Era notificar para que eles se adequassem e abrir um diálogo nesse sentido, né? Houve uma mobilização por parte dos comerciantes, né? Justa, correta, assim, e em que eles se manifestaram contrário a isso, né? E uma mobilização até que gerou uma proposta de mudança legislativa e havendo entendimento por parte da Câmara de Vereadores de que tem que haver essa adequação na lei, não vai ter nenhum tipo de obstáculo da prefeitura nesse novo cumprimento em relação aos que já estão atuando. Exatamente. Em relação a concessões futuras, pelo menos enquanto cabe a nós tá atuando à frente da Secretaria do Urbanismo, entendemos que novas concessões precisam observar essa lei que está vigendo. É isso aí. Vereadora Denise, a senhora concorda que a exigência da lei, ela veio agora de uma hora para outra e o secretário disse que não, cumprir a lei não foi isso, não é isso que está acontecendo de uma hora para outra, ela já vinha sendo... A senhora concorda com isso? Bom, a lei, ela existe já há algum tempo, né? Obviamente, como vereadora, a gente não pode também dizer que a lei não deve ser cumprida, né? Todas as leis, elas devem ser cumpridas. Claro que a nossa crítica, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, é que a mesma lei, o Código de Posturas, tem vários artigos e vários não são cumpridos. Então, não é só essa questão do comércio de alimentos, né, que não está sendo cumprido. Inclusive, na sessão que a gente fez o debate aqui, eu trouxe outros pontos, já falei com o secretário Fábio, já falei com outros secretários anteriores, de vários outros pontos do Código de Posturas, como a questão da cobrança de estacionamento privado. Tem todo um regramento, acho que todo vereador que chegou aqui na Câmara de Vereadores, pelo menos eu, já nos 2 mandatos, eu já recebi sugestões, a população inteira, ela vê em outras cidades como deve ser a cobrança de estacionamento privado. E ela sugere para os vereadores, essa cobrança da forma como é, a fração de tempo é muito tempo, né, porque a maioria das pessoas cobram 1 hora, né, a primeira fração de tempo, só que não é isso, a legislação não diz isso, que a primeira fração é 1 hora. Então, se tu vai e fica 40 minutos, se tu vai 1h10, o pessoal já cobra 2 horas, só que a legislação diz que a cobrança não tem que ser assim, tem que ser proporcional. Então, esse ponto é um ponto que todos os estacionamentos não cumprem na nossa cidade. E aí não tem o rigor da cobrança e da fiscalização. Bom, o secretário disse que tem que escolher, né? Afinal, tem tanta coisa para fiscalizar e o quadro de funcionários realmente é pequeno. A gente não pode negar isso. Mas eu acho que teria que ver, então, o que se prioriza. Por que vai priorizar o carrinho de alimento, que são tão pouco, só sustenta a sua família ali, né? Uma coisa tão simples e que está tanto tempo de uma forma. E agora se vem cobrar, até o prefeito no primeiro dia aqui da sessão, inclusive falou, né, na sessão que ele entendia que essa cobrança era demais. Né? O prefeito entendeu
falou aqui na sessão de que se durante o dia não atrapalha, por que à noite vai atrapalhar, ter que retirar, né, o carrinho. E ele sugeriu, inclusive, que se fizesse a adequação à lei, porque ele achava que prejudicava mais o trabalhador do que auxiliasse, né, a cidade como um todo. Então, nesse sentido também, e sei que no ano passado o secretário já teria falado com alguns comerciantes, porque eles já entraram em contato, inclusive, com a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, e ouvindo todas essas conversas, né, desses comerciantes, a gente e aí como a gente viu que esse ano seria cobrado de fato, a gente resolveu então estudar a legislação e propor uma alteração, que na verdade, né, só retira o inciso que fala da questão da obrigação de retirar enquanto, quer dizer, na verdade, hoje o carrinho só pode ficar na rua enquanto tiver né, na atividade de comércio. Quando tiver fechado, ele tem que retirar. A gente entende que não tem justificativa para isso, né? E a gente sabe que a culpa não é da atual legislação, não é da atual prefeitura de criar a lei, mas a cobrança está sendo feita agora pela Secretaria de Urbanismo, né? Até o prefeito fala de outra que não deveria ser cobrado. Então, mas na verdade quem acaba sendo prejudicado é os comerciantes que, no geral, prejudicam um pouco a cidade, né? Tá certo. Vereador Jaison Barbosa, que também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui da Câmara e que promoveu uma audiência pública há poucos dias aqui nesta Casa Legislativa, qual é a preocupação nesse sentido, com essa polêmica entre prefeitura e ambulantes? Qual é a preocupação da Comissão de Desenvolvimento, o senhor enquanto presidente dessa comissão? Nós, quando ficamos sabendo do assunto, na primeira reunião onde eu fui eleito presidente dessa nobre comissão, estava presente o vereador Mauro Pereira e o vereador Zoraida Silva. E os dois com um histórico de caminhada próxima à comunidade, história no parlamentarismo de Caxias do Sul, enorme. E eu, com início da minha caminhada nessa comissão, perguntei para eles sobre esse assunto. E eles falaram que era imprescindível nós estarmos juntos, permitindo que os menos favorecidos, os nossos homens e mulheres que têm história, alguns de mais de 30 anos de trabalho, de doação, de esforço, nesses seus espaços, sem avaliar aqui a situação que, na verdade, o que é um ambulante. Popularmente é um camelô, mas nesse caso nós temos histórias nessa questão das carrocinhas de mais de 30 anos. Então, nós decidimos fazer uma audiência pública. E posterior a essa audiência, nós tivemos o início do ano legislativo, onde o prefeito estava, onde se manifestou, pela presença também, lotando a casa dos nossos queridos ambulantes, os ambulantes com esse foco das carrocinhas, e a bancada do PT encaminhou também uma proposição de alteração no Código de Posturas do município. Aliás, Código de Postura esse que foi construído num compilamento de leis, onde eu acho sempre importante, quando vai fazer compilamento de leis, tem que ter tempo, tem que ter calma, tem que ter paciência. Fica assim dentro desse Código de Posturas essa possibilidade de várias interpretações. Então eu interpreto as interpretações que faz o secretário Fábio, muito legalista, mas eu respeito e sou obrigado a respeitar porque lei está aí para ser respeitada. Mas infelizmente, secretário Fábio, a vereadora Denise, nós vivemos um Brasil que não cumpre as leis, como Vossa Excelência lembrou. Um país que o menos favorecido é o que sempre tem mais dificuldade. E não é só o menos favorecido. Nós recebemos nessa casa várias vezes os próprios empresários reclamando dos impostos, reclamando. Então, primeiro, nós não queremos injustiça de nenhum tipo. Nós não queremos que Caxias do Sul retorne a um monte de gente nas ruas de Caxias, um monte de camelô vendendo produtos piratas. Nós não queremos isso. A Câmara de Vereadores não quer isso, muito menos a comissão que está de desenvolvimento urbano. Nós queremos desenvolvimento, mas nós precisamos respaldar
o que também é cultura, e uma palavrinha que se chama coerência. Então nós pedimos e percebemos por parte do prefeito, percebemos por parte do secretário Fábio, que é um jovem, que é um professor, e que se saiu muito bem, na minha visão, nessa audiência, juntamente com a presença maciça dos vereadores nessa audiência, com mais de 50 ambulantes ali presentes, e ali fizemos questões de respaldar a lei e dizer, olha, a lei está aqui para ser cumprida, mas nós podemos juntos, quando percebemos uma lei equivocada, nós podemos juntos oferecer o nosso conhecimento. Nós estamos aqui ao lado de hoje, um advogado, se eu não me engano, mestre, Fábio, e essa caminhada do conhecimento exige um esforço imenso, mas tem um outro conhecimento, que é o conhecimento de ouvir a comunidade, e isso a Câmara de Vereadores tem que fazer. E foi isso, com esse viés, de ouvir a população, de abrir para essa população, que na minha visão é a mais frágil, diante de um poderio econômico que existe aí, e que eles querem, no fundo, também ter um pouquinho desse poderio econômico, né, um pouquinho desse bolo, eles querem um pouquinho desse bolo que está aí. Agora, nós queremos sim tornar isso junto com a Secretaria de Desenvolvimento, junto com a Prefeitura, junto com todos os vereadores, tornar isso em lei. E, por enquanto, a proposta que está na casa é essa proposta da bancada do PT, e que, na minha visão, está correta. Já encaminhei aos vereadores que, se eles acharem necessário fazer algum substitutivo, alguma emenda, está à disposição. Ok. Eu pergunto ao secretário Fábio, a vereadora Denise disse que mostrou com exemplos outras leis que não estão sendo cumpridas aqui na cidade. Por que então priorizar essa lei aí? Não, a gente sempre que chega uma denúncia, alguma verificação em relação a alguma irregularidade perante o Código de Posturas, isso é encaminhado pela fiscalização, a fiscalização ou notifica ou emite auto de infração ou verifica uma situação. De fato, esse exemplo que a vereadora Denise trouxe é uma situação que está sendo, digamos assim, em suspenso na Secretaria do Urbanismo, uma vez que há várias disposições no Código Municipal de Posturas que se entende que se trata de regramento sobre relações de consumo. E há uma solicitação que elas passem a ser verificadas pelo PROCON e não pela Secretaria Municipal do Urbanismo. Mas essa específica gera desconforto para uma série de famílias, secretário. Mas é relação de consumo, né? E a gente entende que tem que ser... O próprio PROCON provocou a Secretaria do Urbanismo sobre uma série de disposições do Código Municipal de Posturas que tem que ser tomada como... que é muito mais uma relação consumerista do que uma relação de posturas da cidade, né? Mas isso é uma discussão, enfim, de fato, né? Outra questão, o Código de Posturas, por ele ter sido construído ao longo do tempo e ter sido emendado e modificado por os mais diversos legisladores que passaram em nossa cidade, também pelo Poder Executivo, há determinados procedimentos que nele consta que são até de difícil cumprimento por parte da Prefeitura, né? Não se existe um regramento muito claro, conceitual, até nós temos uma minuta de decreto praticamente pronta regulamentando isso. Não se tem muito bem o que é interdição, o que é embargo, o que é suspensão da atividade, entre outras situações que muitas vezes criam dificuldade. Essa é a própria questão aqui da questão da temporalidade do estacionamento, né? Então, há uma série de questões. Eu só queria fazer um adendo quanto à questão de ser ou não legalista, né? Olha, a forma como a Prefeitura trabalhou essa questão do comércio ambulante de alimentos, ela na prática não gerou até agora prejuízo para ninguém. Eu acredito que nós estávamos conduzindo... 15 famílias sendo removidas das ruas não gerou prejuízo? Todas as remoções, Luiz, foram por a pessoa alugar o ponto, vender o ponto, não atuar no ponto. A picaretagem, aquela de alugar uma esquina? Exatamente. E todas elas com direito à defesa, e todas elas com direito a recurso. E esses casos, essas pessoas que vieram à Câmara de Vereadores, que o vereador Jason colocou, não houve um excesso de legalismo por parte do poder público. Em momento nenhum houve arbitrariedade no andamento do trabalho da Prefeitura. A Prefeitura estava cumprindo a lei com toda a razoabilidade, com toda a proporcionalidade que o próprio direito administrativo exige. Eu quero que cite um exemplo de vendedor de cachorro-quente, de vendedor de churros, de vendedor de crepe, que sofreu arbitrariedade ou excesso de legalismo por parte da Prefeitura. Não houve isso? Não houve isso.
Então eu tenho muita tranquilidade da forma como a gente conduz, por orientação do prefeito Alceu Barbosa Velho, a Secretaria Municipal do Urbanismo. Então... Perdão, sim. vereador Fábio, estou sendo Nostradamus aqui. Quem sabe numa próxima verdade. Mas eu preciso interromper por um aspecto. Interromper não, agregar aqui a fala de Vossa Excelência. Tem várias maneiras de interpretar uma agressão. Pode ser por um simples olhar, e muitas pessoas que estão nesse contingente muito pequeno da nossa elite, elas às vezes não percebem. Tu tem aí um grande exemplo, são os negros. Conversa com eles como teus amigos, para você ver se não existe preconceito. Então, às vezes, só olhar a maneira ríspida de ser autoritária e não autoridade, já responde um pouco de tudo. Então, as pessoas, quando nós abrimos a oportunidade para elas irem aqui, era para elas poderem ficar à vontade, para elas poderem dizer, olha, eu me senti mal diante da maneira com que me foi colocado. Porque as pessoas interpretavam essa questão da legalidade e a legalidade. Tem uma lei e tem que ser cumprida. Eu só acho que o diálogo com os nossos fiscais que vão fazer lá o pente fino, e que para eles é complexo, porque a vereadora Denise agora há pouco se envolveu com uma questão dessas, porque é um grupo pequeno, né, que presta um trabalho relevante ao município. Existem várias interpretações disso, então, ao mesmo tempo, nós entendemos a dificuldade do poder executivo. Mas, de novo, esses são os que estão mais frágeis, ainda mais nesse momento de desemprego, nesse momento onde nós sabemos que o próprio comércio vive um momento de dificuldade, mas na nossa visão, eles já fazem parte do comércio. Eles já deveriam, inclusive, alguns até se equivocaram achando que seria se associando ao CDL, né? Que seria resolvido o problema deles. Alguns se manifestaram e disseram, nós nos associamos ao CDL. Então, eu acho que é imprescindível. O mesmo respeito que eu tenho com o nosso amigo, doutor Raul Randon, que não é doutor, mas para nós, carinhosamente deve ser tratado lá o cidadão. Como disse o secretário, né, com todo esse respeito que ele diz ter, mas eles se manifestaram na nossa audiência dizendo que não, que eles foram tratados de maneira áspera, não com aquela agressividade, vereador, de dizer o senhor vai perder sua casinha, mas com a agressividade do tipo de condução num diálogo com pessoas que são humildes, que são simples, que não interpretam algumas palavras que nós aqui estamos falando. Vereadora Denise, a senhora junto com a bancada do PT tem um projeto que diz no texto que... Na verdade, a gente tem 2 artigos, né? Na verdade, o artigo 124, ele vai alterar o parágrafo 1º, só retirando a questão itinerante. Para deixar que permaneçam as carrocinhas nas ruas. E no artigo 2º a gente revoga o inciso 1º do artigo 130, e ali que dizia a obrigatoriedade de remoção. Não, praticamente, né? Sim, só uma outra questão que tomou conta desse debate. Eu conversei com todos os jornalistas, com todo mundo, e mesmo assim, em momento nenhum foi intenção da prefeitura a retirada à noite. O que acontece? Existem autorizações dadas durante o dia e autorizações dadas durante a noite. Existem autorizações de horários pela prefeitura? Sim. Determinado ambulante funciona das 6 à meia-noite? É um dos pré-requisitos. Okay. Inclusive, por exemplo, tem que fica entre a rua Júlio de Castilhos e a Avenida Garibaldi. Durante a noite tem um senhor lá que vende churrasquinho, né, que tem uma estrutura móvel, no caso, né, e ele atua a partir das 7 da noite, eu não sei até que horário que ele fica, né, e a lei, ela determina que é nos horários... Que tiver comerciante. Isso. Assim, ó, para a prefeitura é até mais interessante, eu acho que para a própria cidade, que os próprios comerciantes, eles trabalhem no horários alternativos, porque isso dá um ganho legal para a cidade, que a intenção da prefeitura? Não, se a pessoa solicitar e cumprir os requisitos, não tem problema nenhum.
Porque é um horário em que o nosso comércio não costuma funcionar e inclusive os postos de combustíveis. E a cidade funciona. Funciona e cada vez mais, né? Tá certo. Quanto maior fica a cidade, mais 24 horas ela fica, né? Então nunca foi a intenção de ter um retrocesso desse não poder ser à noite. Não, é nos horários em que não se trabalha. Obviamente que o impacto da medida seria que a maioria tiraria durante a noite, porque a maioria tem a concessão durante o dia. A noite. Mas só para fazer esse esclarecimento que eu acho importante também. Tá certo. Com relação, vereadora Denise, ao projeto, eu pergunto, não gerou uma pressão dos ambulantes, dos comerciantes, com relação a esse fato? Não fica, o Poder Legislativo não fica com um ar de falta de convicção, porque daí faz uma pressão e faz uma lei nova, porque uma antiga não está descumprida? Ou não é dessa forma? Não, na verdade, como eu falei, né, a legislação ela tem vários pontos, vários artigos que não estão sendo cumpridos e mesmo que a gente indique, né, ele acaba não tendo a eficiência. Acho que toda lei, a gente vê no dia a dia aqui quantas emendas de legislação são feitas, né? Isso é muito natural. Né? Então, de acordo com a atualização da cidade. Perfeito. Né? E aí a gente viu que aumentou sim a rigidez da fiscalização quanto à questão do comércio de alimentos ambulante. Né? Então, isso sim, aumentou a rigidez. Né? Talvez, e aqui eu quero voltar na questão que o vereador Jairson colocava, às vezes, né, a forma assim como poxa, a gente tem ali comerciantes que estão há muito tempo trabalhando nas ruas da nossa cidade. E o fato de dizer, talvez não tenha concretizado o fato de dizer assim, vocês vão acabar saindo, né? Mas as pessoas que estão ali, vendo que vai ser exigido essa legislação, como que tu vai levar o carrinho de lanche todo dia, tirar da rua, vai ter que alugar né? Tu acaba recebendo uma pressão psicológica muito forte. Já que a senhora está falando em pressão, vereador Denise, uma pergunta para o vereador Denise e para o vereador Jairson. Será que houve pressão de outras entidades lojistas com relação ao comércio ambulante? Bom, aí acho que quem pode responder é o secretário de Urbanismo, né? Nessa cobrança, né? Nós tivemos, Denise, uma situação na nossa audiência, e a audiência foi maravilhosa por isso, por abrir a caixinha e olhar para dentro dela. Mas não chega a ser uma caixa de Pandora. Mas às vezes parece. Tu abrir essa caixa e tu olhar, mas focado a esse assunto, a esse tema. Porque, como a vereadora Denise se manifestou, o vereador de novo, o meu amigo secretário Fábio Vanin, que me atende sempre espetacularmente bem. Inclusive, tem uma situação lá de uma casinha lá no Salgado Filho, que estava do lado de um banco, né? A nossa interpretação, eu não falei isso com ele, mas a nossa interpretação é que o banco deve ter pressionado. E a casinha foi removida, perdão. Mas como ela foi removida, na minha visão, para um lugar melhor. Porque lá no Salgado Filho tem a avenida principal e conseguimos colocar lá num local. Essa casinha lá é extremamente útil. Eu compro lá, dependendo do horário nosso, estou atrasado, eu passo ali, principalmente à noite, e adquiro lá os meus cachorro-quentes, que eu adoro cachorro-quente. Voltando, quando nós olhamos para dentro e temos esse foco, tivemos uma oportunidade de transparência. E aí eu tenho que agradecer, o CDL foi convidado de última hora, esteve presente CDL, Sindgênero, Sindlojas, e um deles se manifestou, se não me engano, o CDL, dizendo que numa reunião com algumas autoridades, foi manifestado nessa reunião que deveria tirar todos os ambulantes, fazer uma retirada. Então, a interpretação, às vezes, também, por parte dessas entidades, pode ser equivocada. Eu, na hora, já me manifestei, porque conheço as pessoas que estão hoje governando, sei as suas histórias de vida, e já me manifestei e disse, olha, existe um equívoco aqui, se eu tiver errado, o CDL me corrija. Quando fala em retirar todos os ambulantes, é retirar os ambulantes ilegais. Irregulares. Porém, tem um problema. Hoje, todos estão ilegais. Hoje, se fosse verificar... Estão todos legais hoje? Não, quem exerce tem licença, eles têm permissão mesmo com essa condicionante que... Não, mas estão pela benevolência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Pela benevolência, porque a lei, segundo o que disse o próprio secretário, e ele está correto, ela está errada, está equivocada ou não.
Eu posso ter uma interpretação. E o CDL se manifestou de forma honesta, digna, porque acho que isso é importante. A partir do momento que tem transparência, foi assim que nós ganhamos a Maesa. Veio aqui o procurador lá do Estado e disse, nós queremos fazer dinheiro. Queremos vender o prédio da Maesa por tantos milhões, vocês querem comprar? E aí o município se manifestou. Então, a partir daquele momento, daquela audiência, podemos ter, sim, essa interpretação, vereadora Denise, de fragilidade das pessoas. E as pessoas manifestaram, sim, que não entendiam o que estava acontecendo. Então, eu acho que é isso, é transparência, oportunizar as pessoas interpretar uma lei que é extremamente complexa. Está aqui, os vereadores fizeram ela, na minha visão, de forma equivocada. E agora, a bola para frente, vamos juntos nos unir e fazer uma alteração que faça esse código de postura. E, se possível, já fazer outras alterações. Solicitamos à comissão que venha, se o Poder Executivo achar importante nos ajudar, porque às vezes não é essa leitura de unidade, de união, de harmonia, que a Câmara está aqui para ser extrema no aspecto de harmonização, no sentido de que a comunidade não pode ser, ela não pode acolher frutos de uma má legislatura, uma má legislação. Por isso que é importante essa unidade que nós mantemos, pelo menos nesse período que estamos aqui juntos, vereadora Denise, com o Poder Executivo, com respeito amplo, e demonstração desse respeito foi, na audiência pública, a participação do Poder Executivo. Agora, secretário Vanim, existe muita, a gente falou antes de picaretagem, daqueles que alugam uma esquina ou se apropriam de uma esquina pública e passam adiante para pessoas desavisadas. Isso acontece bastante na cidade? Existiam alguns casos, né? Nós tínhamos no começo do 2013 52 pontos, que foi quando a gente começou a tomar... Monitorou. Isso. Alguns espontaneamente disseram, não, realmente eu não faço mais uso e pode fazer a remoção e tal, né? Aí foi removido e levado para um local onde a pessoa indicou, mas alguns casos sim, existe contrato de compra e venda, contrato de locação, inclusive contrato de locação com reconhecimento de firma, com valores de R$ 1.200 por mês. Então, é semelhante a uma sala comercial pequena no centro, né? E isso a gente não pode admitir, né? Tem como fiscalizar isso, Sim, a prefeitura? estamos fiscalizando. Sempre chega a denúncia, não precisa chegar a cópia do contrato. Tem várias situações que acontecem. E depois que a pessoa pagou e ocupou uma esquina, como é que faz? Vai acontecer que ela vai sair prejudicada, né? Mas a gente quem tem a permissão acaba perdendo a permissão, né? Mas tudo isso tem que fazer um processo administrativo e esclarecer bem os fatos. E o que acontece? Então, qual que é um dos pontos? Assim, por que a prefeitura cumprir a lei? A partir do momento que tu tem pontos fixos, é claro que tu vai criar uma dificuldade para o comerciante em remover nos horários em que ele não atua, mas ao mesmo tempo tu dificulta esse comércio paralelo. Porque ele não é dono do ponto, ele é dono do quiosque, ele é dono do carrinho, ele é dono da Kombi. E muitos já têm desta forma, né? A gente tem aqui na esquina da Júlio de Castilhos com o Alfredo Chaves, por exemplo, também uma pessoa que atua há muito tempo e ele atua com um veículo, né, que funciona nos horários em que ele está atendendo e depois ele sai. E a natureza desse comércio sempre foi assim. Né? É claro, e outra questão que a prefeitura sempre toma muito cuidado, quando a gente optou por dar cumprimento nessa lei, o pessoal tem que criar um modelo, tem que criar exigência. Eu falei, não, nós vamos ver as propostas que os comerciantes vão fazer. Porque eu não quero impor e nem elitizar nada. A ideia nunca foi essa. Né? Que na audiência pública um dos comerciantes disse, eles querem trocar o vendedor de cachorro-quente e crepe por esses... food truck que estão em Nova York. É a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Nunca foi a intenção. Foram me questionados várias vezes. Qual que é a padronização? Eu falei, nós vamos aceitar sugestões por parte dos comerciantes para que o mesmo continue atuando, só que de forma diferente. Que forma diferente é essa? A forma diferente seria a questão dele propor alguma coisa. Como é que a prefeitura vai padronizar, na sua opinião? Agora nós vamos ter que verificar se essa norma for aprovada. Né, a gente vai verificar, e provavelmente a situação dos que estão, ela pelo menos por mais um tempo, ela vai se manter idêntica. E aí quando o Poder Executivo quer, ele é extremamente importante. Nós tivemos essa questão, vereadora Denise, da remoção de todos aqueles que estavam
no Shopping Camelot, né? Tinha todo um nome interessante, mas da Praça da Bandeira, e foram todos removidos. E a palavra removidos ela é importante aqui. E essa remoção foi feita todo com diálogo. Então, o município também consegue fazer grandes avanços. O município de Caxias do Sul fez a ida para a Praça da Bandeira, né, que já, na minha visão já foi histórica, tirando das ruas de Caxias do Sul os camelôs. E quando se fala em camelô, naquele momento histórico, na minha visão, a intenção era muito se focar a que houvesse uma regularização desses produtos vendidos. E aí eu tenho que elogiar, porque nessa remoção, o secretário Fábio, ele foi importantíssimo, junto com outros secretários do município, o Paulo Damer. E o Francisco Spinarella. Então, conhecimento para fazer esse diálogo, o município tem. Me parece que agora, aqui ouvindo, se me permite só mais alguns segundos, eu acho que fica algo importantíssimo, que foi dito pelo próprio CDL, que o CDL disse, se é para permanecer aí as carrocinhas, então que se aproveite esse momento para fazer uma transformação, né? Que tenha algo que dê um viés de mais despoluição ao ambiente que já é tão carregado, tão poluído esteticamente, e que os comerciantes de Caxias do Sul foram, em forma de lei, cobrados a fazer isso, de forma fiscalizatória. Então, acho que isso seria um grande ganho para Caxias, se nesse momento o município de Caxias construísse uma parceria com os ambulantes, onde as carrocinhas fossem padronizadas. Essa parceria começa por essa lei proposta pela vereadora Denise, vereadora Inês? Não, eu entendo, eu acho que alguns pontos foram colocados aqui. Essa questão que o vereador Jason fala, da questão dos camelôs, né, do camelódromo que foi transferido, eu acho que, na verdade, todos esses exemplos provam de que... O erro já começou lá atrás, né, vereadora? Colocar numa praça camelôs. Sim, tudo bem, mas foi feita uma estrutura específica. Isso, na época se resolveu uma situação que hoje a gente é muito cobrado, que é do comércio ambulante irregular nas ruas. Mas eu fiz a pergunta, mas não se começou errado, botando uma praça? Sim, pode ter sido, mas foi a saída que se tinha naquele momento. Foi feita uma estrutura, acho que tudo é uma evolução. Se evoluiu no sentido de ter o comércio todo espalhado na cidade. Então, se criou aquele espaço. Mas eu quero chamar a atenção, essa questão que o vereador disse que houve diálogo, mas no início não houve, né? No primeiro momento, o governo municipal já tinha definido que ia ir para uma estrutura, um prédio. Se não houvesse a mobilização daqueles comerciantes ali, não haveria rediscussão sobre o tema. Então, houve uma mobilização de que a gente não aceita, a gente quer outro ponto, e daí se transferir para o outro lado da rua, né, que hoje ficaria mais próximo de onde eles estavam. E esse é o papel da Câmara. Então, eu acho que, claro que tem autonomia, o executivo, o legislativo, mas nesse ponto aqui também das casinhas de lanche, eu vejo que faltou diálogo. Eu acho que faltou diálogo. Não é só informar a população de que vai ser cobrada a lei, né? Não é só dizer assim, os comerciantes, vocês têm que cumprir a lei a partir do ano que vem. Acho que o diálogo é mais do que isso. Se até então não foi cobrado, né, por que agora vai ser cobrado? Né? Será que não é melhor a gente mudar a legislação? O que está incomodando? Qual que é a dificuldade? Por que a gente tem que cobrar agora? Não é só porque está na lei. Né? Se tu escuta a população, se tu escuta os comerciantes, sabe? Daí tu vai ver, tem problema? Não tem problema? Qual é o problema que está gerando? Acho que é para além de... Acho que essa questão visual, eu não gosto de ver a casinha de lanche. Né? Então, acho que tem que tirar a casinha de lanche. Acho que é para além disso. Então, essa questão de padronizar, de fazer diferente, porque o que é o fazer diferente, né? Por que tem que fazer diferente? O que está incomodando hoje? Acho que tudo isso tem que ser revelado e discutido. O que incomoda hoje, secretário? Não, eu falei, uma das questões para o cumprimento era justamente para evitar a propriedade do ponto, entendeu? A propriedade do local. Que é a famosa picaretagem lá de alugar mas mais isso não é a regra, assim, né? Não é a regra, mas assim, agora com a implementação do Sim Caxias nós tivemos que modificar alguns pontos, tá? A legislação também diz, e eu entendo que isso é correto, porque é uma permissão de utilização do espaço público para o fim de atividade lucrativa, tá? Ele é precário. Então, não quer dizer que aquele ponto seja da pessoa a vida inteira dela. Perfeito. Isso tem que ficar muito claro. Né? E a partir do momento que tu coloca um ponto fixo,
acaba tendo essa percepção. Mas as pessoas conseguem entender isso, secretário? Mais ou que menos. o ponto não é dela para vir... Mais ou menos. Mais ou Agora, menos. com a implementação do Sim Caxias, nós tivemos a modificação de 8 pontos. Todos eles com diálogo, com conversa, algumas mais tranquilas e outras não. Mas quando tu diz que tu vai pegar e tu vai dizer, olha, tendo em vista que tem um projeto da prefeitura que tu vai gerar risco à tua... E quem disse isso foi a Secretaria de Transportes. O teu ponto no local que tá, ou ali vai ter um abrigo de ônibus, alguma coisa, e tu vai para 2 quadras para cima e 2 quadras para baixo, Resistência. há uma resistência muito grande, né? A pessoa sempre busca amigos relacionados, sempre busca o apoio, seja de agentes políticos, de outros, para poder tentar evitar isso. Ele te explica que é técnico e não vai. Então, essa questão de ter o ponto fixo gera esse problema da pessoa se sentir dona do local. Você pega, por exemplo, se nós tomássemos uma decisão, por exemplo, de que na Júlio de Castilhos não teria mais esses pontos de venda, uma vez que tem trânsito muito grande de pessoas, entre outras questões. Estou fazendo uma hipótese aqui. E chegasse para esses comerciantes e dissesse que eles tenham que descer uma quadra, mesmo com ponto, eles não compreendem isso, iam resistir muito. Né? Então, a questão de transformar imóvel, uma das questões era essa. Né? Outra questão... Transformar, na verdade, remover. Remover de ponto, entendeu? Uma esquina para outra. Porque a partir do momento que tu diz, teu ponto é tal, a pessoa se sente dono daquilo como se fosse um imóvel de sua propriedade. Exato. Certo? Isso acontece. Então, não estou condenando nada, estou comentando um fator que atrapalha na gestão dessa política. Tá? Outra situação é a venda, que eu já citei. Outra situação é que há uma tendência, né? Você vai pegar a legislação nova de Porto Alegre, tu vai pegar a legislação nova de São Paulo, tu vai pegar a legislação nova desses locais, se partiu por uma questão de que as novas concessões têm que ser móveis. Né? Há essa tendência em centros maiores. Né? Então a prefeitura verificou que a legislação já dizia aquilo, né? E tendo em vista esses argumentos que eu coloquei aqui, optou por cumprir a legislação. E uma das questões foi justamente abrir o diálogo com cada um dos comerciantes a partir do momento, porque, repito, nós não iríamos em maio passar a negar permissão, nós íamos escutá-los caso a caso e tentar resolver. Quanto mais se tornasse imóvel, melhor para a prefeitura por esses motivos que eu expus aqui, né? Mas se optou por alterar, eu entendo que essa proposta legislativa ela contempla uma demanda do setor, né? Contempla uma demanda dos comerciantes. O senhor concorda com essa proposta legislativa? Olha, eu concordo em parte. Eu entendo que, obviamente, se for aprovado, nós vamos cumprir. Eu entendo que ela tinha que respaldar quem tem a concessão, quem tem a permissão, e que os novos deveriam seguir a lógica da legislação em vigor, né? Porque é essa a tendência de centros maiores que Caxias do Sul, que eu entendo correto, porque o espaço público, queira ou não, a partir do momento que tu permite o ponto fixo, né, e permite o funcionamento fora dos horários, observem, né, é uma questão que a vereadora Denise colocou, é correta, né, não é porque não acha bonito, mas não é, do ponto de vista de valorização do espaço público, tu ter pontos com grades ao redor, como acontece para evitar assalto no centro da cidade, não é positivo nesse sentido. Acho que esse debate está sendo extremamente importante para a própria comissão, porque aqui, eu acho que é isso que importa. É nós conseguir recolher, né, não só da vereadora Denise, que os outros vereadores também tragam para nós a contribuição que está trazendo o secretário. Se o secretário, se o município tem ideias, sugestões, que bom. E devemos sim, vereadora Denise, dialogar. Não é a lei da bancada do PT que está colocada como verdade absoluta, de forma alguma. Nós estamos com o objetivo de construir. E se tem outras propostas do município, elas são extremamente bem-vindas. O nosso objetivo seria construir um consenso, que não precisasse chegar lá, o prefeito vetar em parte, o prefeito fazer uma alteração. Nós fazer essa construção harmoniosa, que eu acho que ela é imprescindível nesse momento, diante do equívoco que ocorreu nessa reformulação do Código de Postura. Eu faço apenas uma questão de lembrar aqui. Vocês não têm assistido o vereador Jason ficar lembrando, por exemplo, daqueles que não pagam os impostos, daqueles que desviam os impostos. Eu não uso isso.
Por quê? Porque isso é uma minoria. Embora muitas vezes são milhões, a Maesa está aí com um belíssimo exemplo, 30 milhões ali que não foi pago, e que bom que nesse caso, mas são inúmeros prédios importantes, grandes, que mostram um pouco de forma física o tamanho dessa falta de responsabilidade com o que é público por parte de uma parcela da nossa sociedade. Pois bem, não podemos de forma alguma deixar um pingo de dúvida para aqueles que na nossa visão são mais frágeis. Muito bem, aqui neste debate de hoje, a palavra de ordem é diálogo, construção harmoniosa e consenso. Bacana. Eu gostaria de agradecer a presença dos meus convidados, vereadora Denise Pessoa, do PT, Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço também ao vereador Jaison Barbosa, do PDT, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aqui da Câmara de Vereadores. Perfeito, Obrigado estamos pela aqui presença. para servir, muito obrigado, fraterno e forte abraço. Obrigado. Também conosco, secretário Fábio Vanin, secretário municipal de urbanismo. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos a oportunidade de estar debatendo com os vereadores e estar levando para a comunidade o posicionamento da Prefeitura em relação ao tema. Muito bem, a todos mais uma vez obrigado. Lembrando que este programa, a produção deste programa, convidou um dos representantes, José Francisco Oliveira, que viria representar os ambulantes. Por isso essa mesa ficou hoje incompleta, mas o convite foi feito. Infelizmente, o representante não compareceu ao programa. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui pela TV Câmara Canal 16 e até o nosso próximo encontro. Obrigado, valeu!